Bom dia, pessoal, tudo bem? Agora são 10 horas, 10 e meia da manhã, na quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022. Bem-vindos a mais um show do Fabiano Bartolomeu. Show não, desculpa, podcast. Digo show, a gente improvisa, né? Estou aqui com o Rômulo, acupunturista, grande figura, investidor no mercado financeiro. Cara do bem, cara bacana que tá comigo aí já faz na caminhada, já faz uns bons anos já, né, Rômulo? Quer se apresentar pra galera aí, Rômulo? Apresento, né? Meu nome é Rômulo Ceribelli, sou acupunturista de uma técnica coreana, que é uma técnica que aplica as agulhas na mão, né? Aí a gente vai fazer um agulhamento em você aí para você sentir aí os efeitos da acupuntura. O que a acupuntura pode ajudar em vários tratamentos e no seu caso aí também, como você já falou em relação à dependência química, né? A acupuntura também ajuda, né, nesse tratamento também. Sim, ela reduz os níveis de ansiedade, né? Isso, ela trabalha a ansiedade, ela trabalha a compulsão. A acupuntura em si, como em geral, ela é uma técnica de trazer equilíbrio para o corpo. Certo. Né? O corpo pode ter um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio físico. Então, baseado no diagnóstico, né, que a gente fez antes de começar o podcast, eu aplico as agulhas e ela vai fazer um efeito de equilíbrio no seu corpo. Diz uma coisa, a nível de curiosidade, você as agulhas de acupuntura, elas têm é comprovado cientificamente, ela produz uma química quando é aplicada na pele. Ela libera uma química que... Não é químico. Existem estudos científicos sobre a melhora da acupuntura, mas ela é um trabalho de energia, de equilíbrio de energia. O nosso corpo tem várias energias que... Eu achei que as agulhas, quando entravam em contato com a pele, elas produziam uma química e essa química era um remédio, né? Então, o remédio produz química, a agulha não. A agulha vai fazer o seu corpo achar a melhor forma de equilíbrio. Tá certo. E por que você escolheu essa técnica coreana? Porque eu achei uma técnica mais simples de aplicação, né? Por ser só nas mãos, a pessoa não precisa estar com uma vestimenta específica, não vai em várias partes do corpo, vai só na mão mesmo, que a gente consegue fazer. Por exemplo, aqui no seu podcast a gente consegue fazer as aplicações. Vamos fazer? Vamos fazer, podemos começar aí, né? O pessoal vê um pouco, né, conforme o diagnóstico que eu fiz, porque assim, a técnica, o segredo da técnica é o diagnóstico, né? O treinamento diagnóstico. Você me considera uma pessoa extremamente ansiosa ou não? Você é bem ansioso, bem ansioso. E aí você vai sentir os efeitos da diminuição da ansiedade, o equilíbrio aí energético. Vamos dizer assim, que é uma coisa meio parecida com uma meditação, algo assim que vai trazer um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental, né? Como é isso aí, tipo, se você pegar um yoga, uma meditação, ela não tem um efeito químico específico como uma medicação tem. Entendi. Mas ela tem esse efeito de equilíbrio em base da respiração. Porque sabe, as abelhas quando picam você, elas despejam uma química, né? Na pessoa, né? Não sei, ouviu uma coisa assim? Sim, eu já ouvi falar de técnicas de tratamento com abelha. Não sei como funciona exatamente. Mas existe, né? Mas existe sim, de ferroada de abelha. Eu já ouvi falar dessa técnica. Mas não é semelhante, é uma outra terapia, né? Essa aqui, a acupuntura é uma terapia, né, originalmente chinesa. E essa é uma técnica do mestre Taguayu, que é um coreano. Tô furando aqui, meu. O mestre Taguayu, né, um coreano, que foi descobrindo pontos na mão que davam os efeitos semelhantes aos pontos... E é recente? É recente, é uma técnica que foi desenvolvida em 1975. É bem recente. Então ela é bem recente. No tanto assim, o mestre Taguayu, que quem desenvolveu a técnica ainda está vivo lá na Coreia. Tá vivo o cara ainda? Ainda está desenvolvendo a técnica. Normalmente os caras tudo morto, né, meu? Porque a acupuntura... A acupuntura em si, ela tem mais de 2.000 anos, né? Ela é uma técnica milenar. Essa doeu. Tem alguns pontos que tem mais energia, então ele acaba doendo um pouco mais.
dói esse negócio. Eu falo, assim, isso aí é uma coisa que eu falo, pessoal. Ela é uma técnica um pouquinho dolorida, mas o efeito dela também é mais rápido. Ela tem um efeito bem imediato, conforme a aplicação. Então, assim, conforme o diagnóstico, tem as posições certas de cada agulha. Sobre os resultados que você tem com a acupuntura, você tem tido bons resultados para o pessoal? Você falou no caminho que uma pessoa parou de fumar quando... Então, eu tive bons resultados em diminuição de tabagismo, agora, nessa época de Covid, pós-Covid, muitas coisas assim, de falta de ar, de cansaço, tem uma recuperação muito rápida, falta de olfato e paladar também ajuda muito. Fala de olfato e paladar? Tenho recuperado tenho bons resultados na recuperação de olfato e paladar. Entendi. Quanto tempo de curso demorou para fazer esse curso? Então, especificamente dessa técnica, é um curso de duração de 6 meses. 6 meses. 6 meses. Uma mini faculdade. Ele é bem direcionado, né? O mestre Walter, né? Que foi meu mestre e mentor, que fez meu treinamento. E no Brasil a gente tem o mestre Chang, que também é um coreano, que está no Brasil, que é o responsável pela técnica na IBRAC. E ele que é o mentor do meu mestre, né? O mestre Walter. Então, assim, eles atendem em São Paulo. Vira a mão. Tava falando de ir pra praia. Gosta de praia? Gosto, praia, surfar. De mar, né? O mar é excelente para isso aí, né? Para um equilíbrio também, né? Isso, aquela coisa das ondas, a energia delas, né? A energia da... Magnésio também da água, né? No mar. Isso, tem uma boa influência na gente. O magnésio relaxa, sabia? O magnésio relaxa da água do mar, né? Acho que é o magnésio. Sim. E o movimento mesmo, o som. Porque, assim, tudo é gostoso, né? Demais, né, mano? Tudo tem um efeito aí de equilíbrio, né? Então, tô com 2 filhos pequenos agora, e eles querem ir pra praia, né, não? Ir pra praia, bagunçar na praia, brincar de castelinho de areia, uma picolé, né? A pesada aproveita a vida, né, irmão? Com certas crianças, né, Rolo? Sim, eu tenho um filho, meu já tá velho, né? Tem 18 anos já completou 18. Foi um pai precoce. Fui um pai bem cedo, aos 18, né? Aos 18, fui pai aos 18, e aí meu filho hoje já tem 18. Mas como? Não se cuidou? A mulher não se cuidou? É aquele caso, né? Nunca vai acontecer com a gente, aí acontece. Então, é isso aí. Então, assim, na família também tenho bons resultados, né? Faço acupuntura em toda a família. Eu acupunturista oficial. Oficial da casa, Da casa. Qualquer... Quantas agulhas vão? Então, depende dos sintomas. No seu caso, que a gente está trabalhando a compulsão, a ansiedade, que foi o principal que deu no seu diagnóstico, eu vou usar mais ou menos aqui umas 40 agulhas. 40 umas agulhas. 20 agulhas em cada mão. Mas eu chego a usar até... Dependendo do caso, até 100 agulhas, 50 agulhas em cada mão. Elas são descartáveis ou... São descartáveis. Elas tudo embora, tudo fora depois. Joga tudo fora. Então você aplica e depois descarta elas. Então sempre são estéreis, né? Vem sempre embaladas. Essas são agulhas coreanas mesmo. Quanto você cobra a sessão? Então, depende da localidade, né? Como eu tenho atendimento a domicílio, então depende da localidade. Aí o pessoal entra em contato, eu vejo qual que é a região, para a gente tentar atender aí todo mundo, né? Então, assim, não tem um valor específico. Né? Como eu não estou em consultório, não dá para eu especificar um valor. Eu vou atendendo a domicílio, conforme a distância, conforme, né, toda essa deslocamento... O deslocamento, aí a gente faz um valor aí específico para cada tratamento.
E assim, os tratamentos variam conforme também o problema, né? Conforme o problema, a patologia. A acupuntura foi uma forma de você ajudar as pessoas que não conseguia bem químico a princípio, começou assim ou... Então, na verdade, a acupuntura foi isso aí. Foi uma forma de eu potencializar alguns trabalhos terapêuticos que eu já desenvolvia, né? Hoje, basicamente, eu desenvolvo só a acupuntura mesmo, porque o resultado é fantástico que eu tenho com ela. Isso eu quero saber, né? Então, hoje eu estou muito mais focado nela do que em outros trabalhos terapêuticos. Mas assim, foi inicialmente para isso, para potencializar alguns outros trabalhos, alguns outros auxílios terapêuticos. Entendi. Pode falar sobre as outras terapias? Então, não, foi acompanhamentos de depressão, de dependência química, de vários distúrbios. Depressão? De vários distúrbios. Coisa, eu sempre penso assim, cara, emocionais. Na depressão, né, meu? A depressão é uma falta de dopamina e serotonina no cérebro, né? Mas as derrotas que geram essa tristeza, que geram essa depressão, ou a tristeza e a depressão não tem nada a ver? Tem tudo a ver, né? Uma pergunta ridícula, mas na verdade não é. Então, eu não sou especialista nessa área. Não, então, sabe, à medida que você vai se derrotando, você vai ficando triste. Então, eu não automaticamente depressivo, né? Sim, o que eu percebo, né, pela acupuntura é um desequilíbrio, para a acupuntura é um desequilíbrio no que a gente chama no elemento madeira, né, dos 5 elementos da acupuntura, e esse desequilíbrio causa raiva, e essa raiva ela se torna uma frustração. Isso. E nisso a pessoa... As derrotas também, né? Frustração, então, porque derrota, é isso aí, você se sente derrotado rejeitado, e aquilo inicialmente te causa uma raiva ou uma angústia. A rejeição, a tristeza, então ela leva, medo, né? Ela leva para o medo e aí quando ela leva para o medo se forma um quadro mais depressivo. Isso, né, voltando aí para o medo, então, é a palavra-chave, então. Então, não diria medo é a palavra-chave. Como eu falei, ela inicialmente começa com um processo de raiva ou angústia. O medo já é o ponto final, já é o caso fechado, né? Sim. Então, inicialmente, ela começa com um processo diferente. É a doença do século, né, meu? Todo mundo já teve ou vai ter depressão uma hora na vida, né, meu? Cara, os distúrbios mentais são muito fortes aí. Muito fortes, em geral. Nessa nossa sociedade, né? Em geral, porque... A nossa sociedade está tudo corrompido, né? Os valores, tudo na loucura, né, meu? Então, não vou dizer assim os valores, mas assim, essa questão de ter tudo na mão, ter tudo fácil, né? Como celular, como um joguinho, como... eu quero isso, aí compra pela internet, chega em casa, é tudo muito rápido e muito fácil. Um clique, 2 cliques, você tem tudo... Que quando você não tem, você fala, opa, tem algo errado. Tá faltando uma coisa. Então, assim, tá faltando o oposto. A pessoa tá acostumada a ter tudo rápido e quando demora, ela acha que é uma frustração. Então, ela não tá sabendo lidar com o tempo das coisas. Né? Antigamente, tudo levava tempo. Para você conversar com uma pessoa, levava tempo. Hoje em dia, se você ligar para uma pessoa e ela não atender, você fica revoltado, você se sente frustrado. Você acha que a pessoa não quer falar com você, alguma coisa do tipo. E, na verdade, assim, às vezes ela tá com uma outra ocupação no momento. Prontinho. Foi. Então, agora... Pode esperar um pouco? São 30 minutos com as agulhas, né? Aplicadas. E aí a gente continua o papo aí. Né? Falando de... Vou falar de outra coisa aqui, meu. Sobre... Você investe no mercado imobiliário. Mercado financeiro. Mercado financeiro, né? Outra coisa. Minha família trabalha com mercado imobiliário, né? É uma coisa que eu faço assim, por hobby, né? Não é? Você gosta? Não sou nenhum especialista nessa área. Você tem uma inteligência financeira bacana, né? Já. Sim, né? Eu acho que toda pessoa, todo profissional hoje que é autônomo, que tem, né, a sazonalidade dos valores que recebe. O cara não tem um salário todo mês, eu não tenho um salário todo mês, então eu tenho que me adaptar às sazonalidades. Então eu busco, assim, quando entra um capital um pouquinho maior, eu poder aportar algum dinheiro, algum investimento que me dê um retorno aí, um
uma rentabilidade que possa me auxiliar no mês que é mais fraco. Você investe em qual empresa, sabe? Então, é que assim, falar de investimento de empresa aí é uma coisa de análise, é uma coisa de profissional. Então a gente não é antiético no mercado, né? Antiético é até proibido, né? Pela CVM, tudo você falar de empresas. Então, assim, eu posso falar que eu invisto em algumas ações, pouco, eu tenho um capital muito pequeno, assim, né? Então, assim, invisto em algumas ações, não é tão pequeno assim, eu vi teu capital, não é tão pequeno, não. É pequeno, sim. Dá pra comprar um carro de luxo. Não me dá um rendimento que eu possa viver só de renda. Tem que manter lá o dinheiro, né? Mas assim, é importante porque é isso aí, é uma educação financeira que o brasileiro precisa aprender, né? Uma coisa assim que é muito falada hoje no mercado. A gente teve um crescimento aí de investidores na Bolsa, pessoa física, de 2015 para cá, né? Onde tinha 1 milhão, hoje a gente chega à beira de 3 milhões. Então triplicou, mas 3 milhões num quadro de 200 milhões, 220 milhões de brasileiros é ridículo, né? Entendi. É 1,5% da população brasileira. O pessoal ainda tem muito medo, muito receio, né? E assim, é um mercado que é muito complicado, porque ele é simples, porém complexo, né? Como ser humano, como a gente estava falando das emoções, sim, o mercado, principalmente o mercado brasileiro, ele é muito emocional. É emocionante também, né? Ele é muito... Para mim não é emocionante porque eu faço investimentos mais em rendimentos, né? Então eu não fico nesse negócio compra, vende, não é essa minha métrica. Você investir em risco ou segurança, né? Então, eu tenho investimentos em risco, mas de uma maneira segura, vamos dizer assim, uma maneira a longo prazo. Então, né? Não é um investimento que eu invisto hoje para sacar amanhã, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Não vejo... Isso para mim não é investimento, né? Isso é especulação. Investimento para mim é algo que leva tempo, né? Se a gente pegar os maiores investidores de bolsa, o Warren Buffett, o Barsi aqui no Brasil, Você acha que o Brasil vai melhorar economicamente ou vai continuar a mesma porcaria? Cara, a economia do Brasil, ela tá aí, pelos indicadores, ela tá uma economia boa, porque ela é a primeira que subiu os juros e agora já estão falando em baixar os juros. Sim. Enquanto o mundo inteiro ainda tá subindo os juros, ela tá falando em baixar os juros, né? Então, estamos saudáveis, a economia é saudável, então, a princípio. Então, é isso que os indicadores indicam. Se é saudável ou não, como eu te falei, eu não sou especialista nenhum. Tá, vamos mudar de assunto, então, vamos falar. Já estou vendo esse assunto aí, já o Romulo não quer conversar. Não tem essa... Me diz uma coisa, cara, você é religioso, acredita em Deus? Acredito, da minha maneira acredito. Não frequento nenhuma religião específica, mas eu acredito que existe aí uma força maior, algo... Existe uma sabedoria dentro do cada ser humano também que pode... Sim, o taoísmo mesmo, que é a religião aí da base, que é o cerne da acupuntura, né? Que acredita nos 5 elementos, ela acredita no eu superior, né? Então, assim, Existe uma religião na acupuntura, uma forma de... É uma crença... Na acupuntura que é, assim, ela é baseada no taoísmo. Então, assim, legal. É uma crença que existe, assim, que entende que tem um eu superior e aonde que você... porque, assim, é o yin e yang, né? O yin é a gente da terra, o yang é o eu superior. Entendi. Entendeu? O yin é a mulher, o yang é o homem. Então, assim, entendi. É todo esse equilíbrio. O feminino e o masculino também, né? Então, assim, o yin e yang é o equilíbrio... Positivo e negativo. Positivo e negativo. É todo o equilíbrio da natureza aí, né? Então, o taoísmo... Ele acredita muito na natureza, ele acredita nos elementos. O taoísmo é Lao Tse. Legal. É o caminho, né? O caminho do Tao. Tao é o caminho, né? Sim. Aí, o que é mais importante? A chegada ou a partida? O caminho. O mais importante é o caminho, né? Porque é aquela coisa, se você tá assistindo um filme e você sabe o final, você não pula o filme inteiro. Você assiste ele inteiro. Então o caminho é importante. Não importa só saber o final do filme. O importante é como se constrói a trama, quais são as falhas, quais são as evoluções. E isso é o que afeta a gente emocionalmente no dia a dia. É onde ocorre os desequilíbrios, onde a acupuntura busca equilibrar. A sociedade está mais complicada hoje do que antigamente?
Não, a sociedade sempre foi complicada. Hoje complexa, né? a complicação está em pauta, né? A diferença é que antes não tinha voz. Né? O cara, cada um, como não tinha esse meio de disseminar a informação que é a internet, cada um tava com a sua complicação no seu micromundo. Hoje ele consegue expandir isso com a internet, né? Se a gente pegar assim, hoje, principalmente pós-pandemia, a gente acaba tendo contato com poucos amigos, né? Agora a internet nos possibilita ter aí 1.000, 2.000 amigos no Facebook, 10.000 no Instagram e então assim, amplia esse mundo que antigamente era mais restrito porque era o tete-a-tete, era o seu vizinho, era o seu amigo de escola, era o alcoolismo era um tabu, a depressão era um tabu, né? A loucura era um tabu, né? Era tudo um tabu. Eu vou te falar que assim, o tabagismo virou tabu, que era um negócio que era elegante, virou tabu. Então a dependência química em geral sempre foi um tabu. Hoje aparecem pessoas famosas falando da dependência química delas. E isso facilitou com que outras pessoas aceitassem, entendessem. Mas foi de uns 20 anos pra cá, né? Problema. Eu vou te falar que foram de uns 5 anos pra cá. 5 anos só, né? Não, porque eu fui internado no começo do século XXI, eu fui internado já em 2001, 2002, 2005. Então. Já tinha meu currículo nas clínicas já. Então, mas assim, tinha seus currículos nas clínicas e os médicos sabiam, mas não era uma coisa tão difundida como hoje, que a pessoa vai na televisão e fala da dependência química dela. Existiam 4 ou 5 remédios, agora existem 200. Exatamente. Então você vê que o estudo foi muito mais longe, chegou numa especificidade de afetar cada ponto. Sim, o ponto GABA, o ponto dopaminérgico, o ponto... Eu tinha uma namorada, eu enlouqueci por causa dela, meu... Eu era completamente apaixonado por ela. Vacilão, né, mano? Né? A mulher cuspia no chão e eu ia lá e lambia. Né? Então é daí, pô, eu fui pra depressão, cara, fui deprimido, cara. Daí fui pra droga, daí fudeu tudo. Então, ali, aí você vê que não fudeu com ela, mas fudeu tudo na minha vida. Então, ali, na sua namorada, você já vê que você já tem um comportamento... depressivo. Compulsivo, né? Compulsivo depressivo, assim. Eu tinha compulsão de tudo que é tipo de coisa. Eu comia demais, vomitava pra não engordar. Eu usava droga, tudo tinha que fazer bastante, assim, sabe? Bastante droga, bastante... Todo tipo de droga. Bastante a comida, bastante viagens, era tudo assim. Tudo que era prazer imediato, a comida, a droga, a namorada, tudo era em excesso. Sexo, E aí na hora que não tinha, vira tudo falha e aonde vira tudo uma falha, vira um tédio, né, cara? Você se desespera com o tédio. Você pensa que a vida não pode ser só isso, né? Não, a gente tem que saber. O que eu falo muito hoje, o pessoal precisa aprender hoje a não fazer nada. Isso mesmo. O pessoal desaprendeu a... Isso é o budismo disso também, né? É budista esse ensinamento, né? Então assim... E aí tem pessoas que falam, meditação é você não pensar em nada. Isso não existe. A meditação é você criar um comportamento e uma rotina de pensamento que você entre em equilíbrio. E não deixar a sua cabeça ter milhões de pensamentos ao mesmo tempo, que é isso que traz algumas frustrações, alguma ansiedade, né, alguma raiva. É o Broken Heart Club Band, né? A banda dos corações partidos, né? Diz os Beatles, né? Exatamente. Eu não tenho coração partido até hoje, né? Não tem. Ou você não tem o coração partido, mas você vai ter, né? E aí, assim, o que você precisa para fazer para extravasar isso? Criar hábitos e comportamentos que, não vou dizer que substituam, mas que sejam mais benéficos do que maléficos. Você tem que manter a autoestima, né, cara? O controle da situação também. Não pode se descontrolar, né, meu? Então, se você não tem o controle, como é que você recupera o controle? Tendo rotina. Se você não recupera o controle, você vai pra droga, bicho. Você perdeu mais ainda. Então, essa avalanche, cara, ela vai te pegar, cara. Né? E isso dá medo, né? Então você tem que manter uma rotina para não entrar nesse comportamento compulsivo. Onde a sua rotina te estabelece o que você vai fazer a cada momento, né? Isso gera todo um equilíbrio. E assim, quando você percebe que você foge da rotina, ou você volta imediatamente, ou senão você já desanda. Então você tem que ter essa percepção, tipo, eu tenho essa rotina. Sim. Se eu sair isso aqui da rotina e não voltar no dia seguinte, já tá desandando. Não é uma rotina assim simples para academia. 6 treinos por semana, 6 refeições por dia.
Não é isso, existe uma ordem nisso, né? Isso também. Isso também. Mas não é isso. A rotina de verdade é estudo, é família. Exatamente. A oração, a meditação, o esporte. É o fazer atividade. É complexo, né? É um monte de coisa para você não perder o controle, não perder o controle, né, meu? É isso aí. É fazer as atividades necessárias e saber o que não fazer que é desnecessário. Isso mesmo. Então, assim, não fazer coisa demais para na hora que você não tiver nada para fazer, você se frustrar. Às vezes não fazer nada é o ideal, né? É esperar. Se você estiver fazendo muita coisa. Vai assistir um jogo de futebol, cara. Espera um pouco, meu. Mas assistir um jogo de futebol uma semana, fazer uma coisa. E assim, o jogo de futebol é uma vez por semana, não tem todo dia. É algo para você sair da rotina. Isso é legal. Pegar um cinema uma vez por semana é algo para você sair da rotina. Mas não é algo que você vai fazer todo dia. Então você precisa de comportamentos que você faça todo dia. Né? Que seja comportamento de saúde, que é exercitar, que é se alimentar no horário certo. Dormir no horário certo, que é algo assim importantíssimo. Dormir, né? Que hoje você sai na frente de muita gente, porque o brasileiro, o cara acorda 6 horas da manhã para trabalhar, trabalha até tarde, vai para faculdade, o cara chega em casa meia-noite, ainda vai fazer a comida do dia seguinte, o cara vai dormir às 12 e acorda às 6, ele dorme 4 horas. Dá uma pane no sistema, Se você conseguir dormir 8 horas, você já tá um passo à frente de muita gente. Eu ouvi uma coisa assim a respeito disso. Então, também. assim, o sono, ele libera hormônios, ele libera uma série de fatores que ajuda você a não engordar, que ajuda você a não ter ansiedade, que ajuda você a não ter compulsão, que ajuda você na depressão. Então, assim, o sono hoje, para ansiedade, para velocidade que as pessoas vivem, é algo extremamente importante. Legal isso que você falou, Romulo. E não é só dormir, é o sono de qualidade, porque também a gente tá falando de depressão, tem gente que dorme 12 horas. O cara toma um de Red Bull às 10 da noite, mas vai dormir à meia-noite e não consegue dormir. Também. Dorme, mas fica com o olho de areia quando acorda, sabe? Não descansou, né? Não descansou. Então, assim, precisa ter uma higiene do sono. Eu, quando eu estudava muita filosofia, cara, eu passava até as 4 da manhã lendo. Eu tomava 1 litro de Insano, que vale 4 latinhas de Red Bull. E na hora de dormir, fumando cigarro, na hora de dormir, cara, olhão assim instalado, cansado demais, daí dormir um pouco, acordar com o olho cheio de areia, sabe, meu? Não descansou, meu. Você não descansou. E acordava fadigado, cara. E o que é descansar? É o cérebro fazer todo o processo que ele tem que fazer durante a noite para ele desinflamar, para ele desinchar, porque conforme a gente vai durante o dia, o cérebro está trabalhando numa velocidade, ele vai inflamando, ele vai inchando. E se você não dorme bem à noite e não cria esses hormônios para ele desinflamar e desinchar, ele vai cumulativo. Não sabia que o cérebro desinchava. Assim, pouco, mas ele tem essa movimentação de inflamar e desinflamar durante a noite. Que legal, não sabia. Entendeu? Então, assim, isso é muito importante, porque isso, se ele está inflamado, ele causa uma outra doença, um problema de coluna, um problema de rim, um problema de joelho. Às vezes não é o problema no joelho, é um problema de cabeça. Porque o cara não tá dormindo direito, não tá comendo direito, não tá se exercitando direito. Então, assim, o importante é ter a rotina para fazer tudo no horário certo e bem feito. Não fazer tudo de qualquer jeito na correria, porque você fazer mal feito também você não tem rotina. Falei que esse cara aqui era importante, falei pra vocês. Mais uma vez trouxe o cara certo para o podcast do Fernando Bartolomeu aqui. Nessa área de... Desejo, cara. Fala de desejo, meu. Tem desejo, tem vontade, né? Vontade é uma coisa mais transcendental, né? Uma coisa mais automática, né? É a essência da gente. A vontade é mexer o braço, a essência, mexer esse braço. A minha essência da vontade faz com que eu tenha o controle disso, né? Sim. E os desejos são o desejo de querer, né? Querer mais, né? Tanto a vontade quanto o desejo, se você não tiver controle, é algo que se torna obsessivo. E a obsessão desejo, gera compulsão. O desejo. Eu li uma vez um livro chamado Ensaio sobre a Embriaguez. Não lembro o nome do autor, mas é um fantástico estudo, um ensaio dele, né? E falando que o alcoolismo é a doença da vontade. Sim. A pessoa não tem o controle da própria vontade. Então ela toma uma cerveja, vai tomar 2, 3, 4, ela não tem controle dessa vontade dela. Então, isso aí não é só a vontade simplesmente, ela se torna uma obsessão e uma compulsão. Quando a pessoa perde o controle de qualquer fator que seja do álcool, seja de comida, seja de sexo,
tudo isso ela vai criar um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio físico, né? E tudo isso vai afetar. Esses desejos não ajudam, né? O desejo é que nem uma chama, né? Dentro da gente, né? Exatamente. O que você pode usar é tratamento de terapia, tratamento de acupuntura, meditação, yoga, ginástica. Porque, assim, eu vou até parafrasear um doutor aí, o doutor Paulo Musi, que já está conhecido na internet. Ele fala muito do exercício, porque, assim, enquanto, por exemplo, você está fazendo um supino, você não consegue pensar em outra coisa, a não ser que você tem que levantar um peso ali. Sim. Na hora que o peso desce, você tem que empurrar ele. Então, isso te gera uma disciplina, um foco que te tira de pensamentos alheios que geram essa ansiedade, essa compulsão. Então, se você tem desejos, muito pensamento, às vezes a academia é algo que ajuda muito porque ela te dá foco de você estar ali naquele momento. Porque, assim, um outro aspecto que muitos estudiosos dizem, né? A ansiedade é a doença do futuro, é o cara que só pensa na frente, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E a depressão é o cara que só pensa no passado. Isso simplificando muito, né? Sendo muito simplista na relação. Vale. Mas o cara da depressão, puta, ontem foi bom, semana passada, o que eu tinha antes, a casa que eu morava. Então o cara só vive naquilo e ele entra num quadro de que ele nunca vai ter aquilo que passou. Entendi. Entendeu? Então simplificando. O desejo é mais atração, é uma vontade mais. O querer o futuro, aquilo que você não tem agora. Então, assim, as pessoas. Por isso a vontade é uma coisa mais racional, eu diria, né? Sim, a vontade. O desejo é uma coisa mais animal, né? A vontade é uma coisa que, assim, você tem, você pode saciá-la ou você pode fazer ela esperar para saciá-la em outro momento. Isso, o desejo não, o desejo é agora, né? O desejo, você é mais obstinado nele, né? Da maneira que você tá. Tem alguns filósofos que falaram sobre isso, cara. Eu tenho que estudar eles, inclusive, para não. Desejo, atração e compulsão, é uma coisa muito agora sim, entrelaçadas essas coisas, né? Já tem um tempo aí que as agulhas estão aplicadas. O que você está sentindo? Qual é a sensação que você sente agora após aplicar as agulhas? Tudo de boa, assim, não estou sem ansiedade, estou curtindo o momento. Tá conseguindo... Curtindo o momento. Como é que tá os pensamentos, a cabeça? Tranquilo, raciocinando bem. E assim, e antes de começar a aplicação, como é que você tava? Assim? Tá mais agitado, né? Mais agitado. Então você tem essa sensação imediata, numa sessão que a gente fez aqui. Tem essa sensação imediata. Isso é muito legal. Eu acho muito legal dessa técnica isso, essa sensação na primeira sessão. Você tem uma sensação de equilíbrio, uma sensação de tranquilidade, homeostase, né? E o budismo busca a supressão dos desejos, né? Não, então. Mas não das vontades, né? A vontade é uma coisa mais espiritual, tô falando pra você. O budismo, ele busca essa homeostase, que é o equilíbrio. É o que eu posso ter e eu aceito o que eu tenho. Mas ele ensina a desejar menos, né? Se o desejo for demais, for compulsivo demais, você vai desejar menos. Se o desejo for de menos, você vai desejar mais. Porque o ponto ali é o equilíbrio. Com a minha ex-namorada lá, a Diana, eu sofria demais, cara. Muito desejo que eu tinha por ela, tá ligado, mano? Daí... sofria demais, não conseguia controlar a situação, tá ligado, cara? Ele desandou toda a coisa. Daí me perdi, né? E foi mais fora perder ela perdido do que se eu tivesse perdido ela. E aí você fez uma substituição. A droga entrou. E aí você botou a droga. O relacionamento já tá uma droga, né, velho? Já tá uma merda o relacionamento. Mas eu já tava enjoado dela já também, mas acontece que, ser rejeitado doeu. Daí eu... Sabe aquele... Que se apaixona quando apanha? Masoquista? Não sei se é masoquismo, mas se apaixona quando apanha, né? A Sibila, minha ex-mulher agora, atual, eu apanhei dela também, me apaixonei também. Pô, cara, falando isso no podcast é foda, né? Então, mas é isso aí, você tem... Mas o legal é isso, que você já entende... Vou tirar? Mais um pouquinho. Você já entende essas frustrações, como você lidar com a rejeição. Quando eu era menino, não sacava isso, tá ligado, cara? Eu queria as coisas do meu jeito e não era do meu jeito, eu ficava triste, cara. Entendeu? Então, assim... Eu ficava revoltado, sabe? É isso aí, tem que trabalhar... Minha mãe falava, faz isso, faz aquilo. Meu pai, porra, piada, não pode isso, não pode aquilo. Eu falei, pô, em paz, cara, vou chutar o balde aí, não.
Não, mas aí, chutou o balde, é isso que você falou. Você chegou na primeira internação em 2005. Há quase 20 anos atrás. 18 anos atrás. Não, se eu parar pra pensar, eu não sei do lugar, né, mano? Você entendeu? Então, não sei do lugar, mas, porra, eu tô indo bem. Então, mas assim, nesses 18 anos, você construiu uma essência de entender muita coisa. Entender esse problema de frustração com o namorado, problema com a droga. Você fica meio sábio, né, meu? Meio sábio, né? Meio calejado já demais, né? Então, assim, por mais que hoje, assim, você tenha um comportamento que vai te voltar a querer ser quem você era. Isso é automático da gente. Porque, assim, a mudança sempre é mais difícil. Então, assim, a mudança depende de você. Não depende da sua mãe, não depende da sua mulher, da sua ex-mulher, dos seus filhos. A mudança depende de você. Sim. Então, você entendendo esses processos, você fala, como que eu cheguei ali? Agora eu vou repetir isso para chegar de novo? Não, né? Então, qual que é o passo? O que eu tenho que fazer diferente? Você fazia academia quando você usava droga, namorava? Então, é um ponto diferente, que é um ponto evolutivo. Você fazia meditações, fazia acupuntura. Oração também não. Entendeu? Então, assim, tudo isso te traz pro presente e te faz você... Eu tava envolvido na cultura da loucura, né, mano? Tudo ser louco era legal, né? O cara que tentou se suicidar na clínica lá, veio mostrar pra mim o pescoço dele todo cortado. O cara foi animal a sensação, tá ligado? O cara falou pra mim assim, eu falei, bicho, esse cara se mata, cara, e acha bacana a sensação. Então, e aí o que você acha de uma situação dessa? Eu acho perigoso, né? O cara tá inserido na cultura da loucura, né? Perigoso e triste, né? Quando a loucura é legal, né? A tristeza é normal. Entendeu? Então, assim, se você tem uma experiência dessa, tem uma vivência dessa, pelo menos o que não é legal você já sabe. Então, vamos fazer diferente. Vamos buscar coisas que são legais. E assim, quando eu falo coisas que são legais, não é assim, eu vou fazer acupuntura todo dia porque é legal. Não, a acupuntura tem um processo, tem um sistema terapêutico, você faz uma vez por semana, a terapia você faz 2, 3 vezes por semana, os médicos, a medicação tem todo dia. Então, assim, tem várias coisas. Aí a academia entra na rotina todo dia, a alimentação entra na rotina todo dia, né? Então, todos esses comportamentos vão auxiliar bastante, né, para você não voltar a ser quem você era. Às vezes é a maior preocupação das pessoas, né? Então, Minha mãe, eu voltei a tomar 2 taças de vinho, ela falou, Então, mas não, é aí que tá, não pode ser a preocupação das pessoas, tem que ser a sua preocupação. Entendeu? Então, assim, se tá sendo das pessoas, já é um gatilho para você falar, opa, se alguém tá preocupado, por que eu não tô? O que eu preciso entender para eu também estar preocupado? Principalmente vindo de mãe, né? Mãe é algo sagrado, né? Sagrado, é algo que, né, você sabe que... não quero deixar ela triste, né? Mas não vou deixar de tomar meu vinho, ela vai ficar triste, né, meu? Eu tenho que ficar bem, daí eu tudo bem, ela vai ficar bem também, né, meu? Então, mas é exatamente isso. Você tem que ficar bem. E aí, assim, num comportamento compulsivo, por mais que você tenha uma disciplina, é isso que eu te falei, não pode virar rotina. Você toma vinho todo dia? Não, então, exatamente isso. Você tem que... Porque, assim, a liberdade, eu te falei isso hoje, a liberdade é você ter o poder de escolha. Isso mesmo. Tipo liberdade é isso aí, meu. A liberdade é você ter o poder de escolha, não é... Já vi muitos filósofos falando sobre liberdade, sobre livre-arbítrio, mas a verdade é que é uma escolha. Não é o vinho, não é a droga de escolher, é você escolher aquilo. Hoje, legal. Hoje não tem necessidade, hoje é uma quinta-feira, tem um monte de atividade para fazer, vamos fazer a rotina do dia, depois é dormir e amanhã é outro dia. Entendeu? Isso é uma rotina normal. Você vê assim, nas pessoas teoricamente normais que trabalham tudo, elas não bebem todo dia. Não. Entendeu? Ninguém bebe todo dia. Então, assim, porque beber todo dia vai tornar um comportamento obsessivo, vai aumentar a compulsão. A pessoa, quando ela achar que tem um problema, ela já tá lá no fundo do poço. Né? Algo muito silencioso. Silencioso, né? É muito silencioso. É um suicídio lento, né? É aquilo que você falou da depressão. Eu estava até falando com outro paciente ontem
que ele teve um término também de relacionamento aí que tava um bom tempo. E quando ele viu, ele ligou pra psicóloga e falou, tô em depressão e assim, não sei como lidar, porque eu já tô. Entendi. Então quando ele percebe, ele já tava na depressão. Sim. E assim, isso foi alguns meses após o término do relacionamento. Então assim, ele demorou pra entender que aquele término de relacionamento gerou uma frustração e virou uma depressão nele. Entendi. Entendeu? Então assim, é algo que vem muito silencioso, quando a pessoa percebe, ela já tá. Agora, assim, tem que tomar cuidado com, assim, você que já teve um abuso de droga, já sabe que tem alguns comportamentos compulsivos. Eu fiquei psicótico de ciúmes, né, meu? Eu achava que minha namorada tava me traindo com um monte de cara aí, bicho. Meus amigos, todo mundo, meus amigos estavam me traindo com todos meus amigos. Você imaginava isso? Imaginava, cara, eu acreditava na imaginação, cara, não tinha perdido o discernimento. Tava louco, acreditava na loucura, né? E aí... É isso que eu te pergunto. E aí, se você chegou numa psicose que você perdeu o discernimento, o álcool é algo que tira você totalmente do discernimento. Para que você vai introduzir isso se você já sabe que você tem essa predisposição a perder o discernimento? Em algo que exatamente tira o discernimento. Não tenho mais, né? Perdo discernimento já, não, né? Então, não, me tratando com remédio austríaco e me curou a psicose. Mas aí, com álcool, você não tem essa escolha. Que o álcool, ele tira você do controle. Não é escolha sua. Entendeu? Não, 2 taças de vinho só não, né? No princípio, não. Então, a dose não tem tamanho. Não tem tamanho. A pessoa pode ter uma overdose com uma dose pequena ou uma overdose com uma dose grande. Vai depender de como o organismo dela processa isso. Entendi. Entendeu? Então, assim, a dose não tem tamanho. Que nem, por exemplo, você tá falando, 2 taças de vinho para você não tem problema. Eu não bebo. Então, se eu tomar 1 taça de vinho, eu vou ficar tonto. Entendeu? Então, uma dose pra mim é um problema. Eu fiquei tonto a primeira vez que eu bebi. Entendeu? Foi 3 anos que eu não bebia, né? Entendeu? Então, assim, se você ficou tonto, você perdeu o discernimento. É 3 anos, cara. Pra ir disso, pra você entrar numa psicose de novo, é um estralo. Você não tem esse controle. Então, quando você não tem esse controle, é melhor você se afastar disso. Quando eu caí, eu já ficava completamente insano, né, meu? Eu ficava no Instagram vendo conta, buscando conta da Sibila e não conseguia achar as contas dela. Eu ficava a noite inteira mexendo no Instagram. Paranoia total, esquizofrenia. Eu já tinha casado, que ela tava. As fotos do casamento do perfil lá eram outras pessoas, mas eu achei que ela tinha mexido no Photoshop. Mudar o rosto das pessoas. Olha o nível de paranoia que você chegou. O nível de paranoia eu cheguei, sim. Uma psicose insana aí. Isso. Então, assim, e quando você percebeu isso? Cara, eu pensei que eu nunca achava nada dela, né? Porque ela me bloqueado, né? Então, mas assim, de quando você viu isso pra quando você percebeu? No uso, né? Levou anos. Sim, no uso. Entendeu? Então, assim, esse aumento foi silencioso. Foi. Então, assim, é muito perigoso você achar que hoje 1 taça de vinho não tem problema. Albert Camus, filósofo, escritor, falou que o suicídio é o coração quando está em silêncio. Como que é? O suicídio é um silêncio do coração. Então eu vejo... Né? O suicídio o suicídio é no silêncio do coração. A pessoa está indo para o suicídio, ela não percebe. Exatamente. Ela está no fundo do poço, não consegue sair, assim, perdeu a chance. Porque tem medo. O suicídio, né, como se diz, ele não quer se matar. Não, ele quer matar a dor que ele sente. E chamar atenção, mas as pessoas não estão ajudando ele, né? Então, assim, aí a gente vai entrar num papo meio... Porque, assim, eu tô falando do suicídio executado. Sim. Porque quando ele não é executado, pode ser chamado a atenção. Mas o cara que entra no suicídio executado é uma maneira dele silenciar aquela dor que ele sentia. Eu tomei 50 comprimidos, né, meu? Entendeu? Calmante, né? Olha o ponto que você chegou. E assim, do que você fazia até você tomar 50 comprimidos de calmante, você percebeu? Bebia. Então. Usando droga. E agora, por isso que eu tô te falando, cuidado com essa taça de vinho. Cuidado com o vinho. Cuidado com essa taça de vinho. Não, você tá dando todos os gatilhos que você já teve com ele. Eu filmei, eu tomando os comprimidos, contei 50 comprimidos certinho, mandei pra minha ex-esposa.
Olha o que você fez comigo, sabe? Maldita. Então, e não foi ela. Hoje você entende que não foi ela. Ela estava comigo, ela estava do meu lado naquela época. Eu fui pra clínica, daí eu saí da clínica, recaí, não deu nada certo. Até que eu me encontrei com vocês, da Clínica Grécios, e fiz meu tratamento. Faz 3 anos que eu tô limpo, né? Eu tô bem, né? Vencendo. Agora não faz mais, né? Não faço mais, né? Agora já faz uma semaninha aí que você tomou um vinho. Mas pô, verdade. Então, assim, aí você tem que ser realista. Esse é o primeiro ponto. Tem que ser realista com você. Um tratamento de dependência química, ele é abstinência. Se você toma um vinho, você não está abstinente. Você já saiu do tratamento de dependência química. Hoje você pode estar num tratamento aí para não ter mais a psicose, para não ter uma depressão, para não ter outros fatores, outras comorbidades, como dizem, né? Mas de dependência química, você já está fora. Porque aí, para dependência química, você já recaiu. Sim. Não importa a dosagem. Então, assim, isso é muito perigoso. É lógico que, assim, você está com acompanhamento médico, o médico aí te liberou. Então, assim, ok, mas aí você tem que pensar em você. O que você viveu nesses 18 anos, se vale a pena realmente esse risco. Você voltar de novo para algo que te colocou nesse risco, de tomar 50 comprimidos, de usar outras drogas, de ter a paranoia de ficar caçando algo que não existia. Entendeu? Vale a pena correr esse risco? Então, aonde você pode ganhar esse prazer? Que é o prazer hoje que você tomou uma taça de vinho? É isso onde eu tô te falando. É na rotina, é na caminhada, é na acupuntura, é na meditação, na igreja, na religião. Vamos tirar aqui? Vamos tirar aí. Então é isso, cara. Eu acho que você é um cara inteligente, é um cara que já conhece bem a sua doença. Não pode deixar a sua doença tomar conta de você. Isso. Sim. Então, assim, se é algo que você não tem controle, é melhor não fazer. Não é? Sim, é verdade. Porque quando você entender que o problema, já é tarde. Sim. Então, assim, é melhor parar cedo do que parar tarde. Você já aprendeu isso, né? Sim. Pensa bem nisso e é algo que vai te continuar te levando para frente. Sim, ela tem continuado andando para frente, né? Lendo filosofia, lendo meus livros, escrevendo. O segredo não é esse? A caminhada não é sempre para frente? Para frente, né, mano? E o que te levou aí para trás? Bebida, droga. O vício, né? O vício, o comportamento com o vício. Então, para que você vai repetir fatores que você já sabe que deu errado? Sim. Não é? Como Einstein dizia, né? A loucura é você repetir o mesmo processo e querer resultado diferente. Sim. O Einstein é um gênio, né, mano? Então vamos tentar ouvir o gênio aí. E tentar colocar isso no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Tem filosofia de vida limpa, né? Exatamente. Tem entorpecente, né? Que nem você falou, você ficou 3 anos bem, sem nenhum entorpecente. Então, assim, vamos dar um exemplo assim, absurdo. Você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Até pular de uma ponte. Você vai pular? Não. Então, é burrice pular, né? Então, assim, não é porque você tem a liberdade que você tem que fazer. Hoje, né, um dos fatores complicados da nossa geração aí é que o pessoal tá confundindo liberdade com libertinagem. Do assim, eu posso fazer qualquer coisa com eu tenho que fazer qualquer coisa. Entendeu? Então não é essa libertinagem é ligada também ao vício, né, meu? Da bebida, da droga, cara. Também você vai num prostíbulo, você vai doidão, né? Vai louco de cocaína, ir com as mulheres, aproveitar. Entendeu? Curtir a vida, né? Só que não é... Isso não é liberdade. Isso é uma loucura, né, mano? Isso você já aprendeu que não é liberdade. Não é coisa de gente boa fazer isso não, né, mano? Exatamente, não é coisa de gente eu acho que prostituição é uma parada que machuca tantas mulheres. Elas não percebem, elas querem o dinheiro e tal, mas o dinheiro não supre, cara, o dano mental e emocional que causa nas mulheres, tá ligado? Então as mulheres do programa são tudo doentes, né, meu? São tudo meio doentes as mulheres, né? Viciadas em bebida, viciadas em droga, viciadas em sexo, em dinheiro.
Para sedar aquele momento desconfortável. Exatamente. Né? De entrega, né? Que elas se entregam a você, né, meu? Você nem conhece elas, entendeu? Então você pode ser um cara de gente boa, mas elas nem te conhecem, tá ligado, velho? Então. E aí, o que achou dessa sessão aí de acupuntura? Pô, muito legal, Rômulo. Muito legal mesmo, cara. Nosso bate-papo aí foi bem legal. Quer mais? Obrigado. Hoje estávamos com o Rômulo Ceribelli. É, isso aí. Ceribelli? Rômulo Ceribelli lá no Instagram, se alguém quiser Rômulo Ceribelli lá no Instagram. Tem lá as sessões, lá tem como entrar em contato comigo. Tem como entrar em contato com ele, ele é de São Paulo, ele está lá em São Paulo, né, pessoal? Então, se for de São Paulo, dá uma ligada para ele. Rômulo Ceribelli. E para mim, Fabiano Bartolomeu, deixa o site aqui dos meus livros, www.fabianobartolomeu.com.br. Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês todos. Viva! Valeu aí, obrigado. Viva o Brasil! Obrigado. Valeu, Rômulo. Prazer aí estar aí com você. Obrigado, irmão.